Paz a todos, bem-vindos a mais um vídeo da Vida, Universo e tudo mais. Galera, eu vou fazer uns vídeos aí de vez em quando da Vida, Universo e tudo mais, gravados, tá? E falando algumas coisas que a galera me pergunta, eu entrar em alguns assuntos. A Vida, Universo e tudo mais, para quem não sabe, é uma série no meu canal muito pedida, a qual eu respondo perguntas sobre ciência, política, religião, filosofia, história. É uma série para se informar, para aprender algumas coisas, nesse mundo que é tão carente de ensinar somente a pessoa a ter e não a ser. Você é formado na escola e de meios acadêmicos a ser um cidadão produtivo. Isso é bom, não é errado. Mas infelizmente a nossa sociedade é muito carente de ensinar as pessoas a ser e não só a ter, que não é errado. A prosperidade material é importante, é muito importante para você viver bem, tranquilo, confortável. Você, sua família, se você for mais velho, tiver sua própria família, é importante você ter um conforto material. Então o ter não é errado. Porém, a falta do ser, das pessoas se desenvolverem no ser, é, faz com que as pessoas acabam sofrendo muito na vida. Muito. Então, às vezes, as religiões que deveriam suprir é, essa falta de formação do ser, que é formado só para o ter na nossa sociedade ocidental contemporânea, algumas religiões não suprem. Não suprem. Algumas sim. Tá? Não vou ficar citando, porque tem nada a ver. Eu respeito todas as religiões que não sejam criadas para tirar dinheiro dos fiéis. Isso aí eu acho um grave problema. Algumas religiões são criadas só para enganar o povo e tirar dinheiro dos fiéis. Outras são sérias, independente de qual religião seja. Cristã, evangélico, católico, espírita, espiritualista, muçulmana, hindu, budista, judaica, não importa. Tá? Eu respeito todas elas e admiro e procuro aprender com todas. Eu fui criado, e esse vídeo é para falar um pouco da minha formação também. Eu fui criado muito bem, graças a Deus, o que me formou não só no ter, mas também no ser. O homem que eu sou hoje, da maneira que eu vejo a vida, os meus valores, eu tenho que agradecer a dois lugares que foram muito importantes na minha vida. Muito. Contar um pouco aí, um pouco da vida do universo e tudo mais, um pouco de vida de youtuber que eu falo da minha vida, né? Vida de youtuber com a vida do universo e tudo mais. Vai ser a mistura aí. Eu morava com meus pais separaram quando eu tinha 13 anos. A minha mãe tem sérios problemas psicológicos, realmente é meio perturbada e não se trata, então a convivência com ela é muito difícil. É muito agressiva, ela é muito destrutiva, ela sempre procura Enfim, não vou entrar nisso, porque é uma coisa meio particular e não é legal ficar falando porque ela ainda é viva. Eu tenho pouquíssimo contato. Então eu fui morar com meu pai devido a isso, que era uma pessoa sempre muito pacífica. Apesar dos defeitos dele, todo mundo tem os seus defeitos e qualidades. Uma das coisas que eu aprendi, que eu gostava muito do meu pai, quando era vivo, era que ele era um homem pacífico. E eu tenho uma personalidade muito forte, eu procurei aprender com isso. E eu sentia mais afinidade com essa paz, com essa passividade do meu pai. E fui morar com meu pai. Só que meu pai tinha seus defeitos também. Aos 15 anos, ele, digamos assim, tanto meu pai quanto a minha mãe nunca quis muito saber dos filhos. Entendeu? Problema com o filho, entendeu? Tanto meu pai quanto a minha mãe. A minha mãe mora com o marido dela em outro estado e só é mãe da boca para fora. Na hora de ajudar um filho, na hora de realmente estar ali presente, entendeu? Ela só pensa nela e no bem-estar dela e foda-se os filhos. A verdade é essa. A verdade nua e crua é essa. Ela só faz firula, entendeu? É uma coisa particular que eu estou contando para vocês entenderem as minhas escolhas, entendeu? O que me levou à minha formação. Eu tenho um histórico. Então, vida de youtuber é para falar de si mesmo. Hoje eu estou falando mais particularmente da minha intimidade, da minha família.
Então, minha mãe é assim. É ela, foda-se os filhos, é só da boca pra fora. E meu pai era meio assim também, entendeu? Ele fazia o mínimo para ficar com a consciência tranquila, mas não queria saber muito de problema com os filhos, não. Eu poderia contar casos, quer dizer, mas não é, deixa pra lá. Mas quando eu fiz 15 anos, meu pai passou num concurso. Eu morava no Rio de Janeiro, apesar de eu ser paulistano, nascido na capital. Eu viajei muito porque meu pai mudava de trabalho, engenheiro, economista. Ele tinha diploma de engenharia e economia, engenharia civil e economia. Ou era mecânica, sei lá. Aí ele, devido a mudanças de trabalho, eu fui morar no Rio um tempo e morei muito tempo no Rio de Janeiro. Me criei dos 10 aos 20 anos. O meu sotaque é meio misturado paulistano-carioca, porque depois eu voltei para São Paulo. Eu nasci em São Paulo, aí depois fui para Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro. Passei 10 anos no Rio de Janeiro, dos 10 aos 20 anos. Paraguai, Foz do Iguaçu, voltei a São Paulo. São Paulo eu passei mais de 10 anos, voltei para o Rio, passei mais 10 anos no Rio, e Praia Grande, e em 2015 eu estou voltando a São Paulo. É isso, meu histórico de mudança. Por isso que eu tenho uma filha no Paraguai, morei no Paraguai um tempo. Depois do Rio de Janeiro, essas mudanças foram não do meu pai, foram da minha vida mesmo. Aí passou a ser o meu trabalho que me levava a mudar de cidade e tal. Enfim, quando eu fiz 15 anos, meu pai, ele passou num concurso. E aí ele virou para mim, fez uma proposta. Ele falou assim: olha, eu vou mudar para São Paulo, que eu passei no concurso, e eu posso levar você comigo. Mas é uma cidade nova, você não conhece ninguém. Ele já meio tá fazendo minha cabeça. Ele não queria levar filho a tiracolo, entendeu? Para ficar dando problema para ele. Ele não queria levar. E eu fui morar com ele, já expliquei por quê, porque ele era mais pacífico, eu tinha mais afinidade com isso. E aí, é uma cidade nova, você não conhece ninguém e tal, mas se você quiser ir, você vem. Lá eu não sei onde eu vou ficar, aqueles papos assim. Mas se você quiser continuar aqui nesse apartamento, eu mando o dinheiro para você todo mês e você continua morando aqui, você não precisa mudar. Você já tem escola, amigos e tal. Aí eu olhei assim e falei: tá, então fico. Entendeu? Com 15 anos de idade, meu pai mudou para São Paulo e eu fiquei morando sozinho no Rio de Janeiro. Eu fiquei morando sozinho no Rio de Janeiro. Com 16 anos eu comecei a trabalhar, com 18 eu já me sustentava. Mas por que eu estou contando isso? Para vocês entenderem aonde foi essa formação aí. Eu fiquei sozinho e foi muito bom. Eu amadureci muito rápido, muito cedo. Era bom porque eu tinha um apartamento e as namoradinhas, eu não tinha problema para onde ir, né? Enfim, isso era legal. Mas com o tempo você acaba se sentindo muito sozinho. Muito sozinho. Eu, quando era novo, eu tive um problema de depressão forte. Depressão. Não tive ajuda de ninguém, eu tive que superar sozinho. Sozinho, entre aspas. Teve a coisa que me formou, que eu vou falar aqui, esse vídeo é para falar da minha formação do ser também, que foi, digamos assim, o que me salvou, entendeu? Porque se você muito cedo fica sozinho mesmo, é muito impactante. Você chegar em casa e não tem ninguém para conversar. Hoje em dia eu não tenho problema com isso. Eu não sofro de solidão, eu não tenho depressão. Eu superei isso há muitos anos, muito. Mas quando era adolescente, eu tive problema de depressão forte, sério. Você acaba ficando melancólico, triste, não quer fazer nada, é uma tristeza que não passa, é uma depressão. Por causa da solidão. É uma solidão, algo que eu não desejo a ninguém. Não desejo a ninguém. Eu sofri muito de solidão quando era adolescente. Porque eu morei sozinho muito cedo. Muito cedo, tive que amadurecer muito cedo. Mas o que me ajudou foi duas coisas. O espiritismo, conhecido como kardecismo. Eu fui criado, eu comecei a frequentar uma escolinha de evangelização no centro espírita chamado Asplebe. Asplebe é um centro no Rio de Janeiro que a sigla significa Sociedade Pró Livro Espírita em Braille. Porque era um centro espírita focado em fabricar gratuitamente
Ele tinha umas máquinas lá, mas era quase que artesanal. Eles têm, até hoje funciona. Livros espíritas em braille para que os cegos possam aprender a doutrina espírita. Então era um centro que tem muitos cegos. O presidente era cego, Luiz Antônio Mileco. A diretoria, a maioria, entendeu? E eu convivi com muitos cegos, pessoas com deficiência visual, a minha adolescência toda, porque eu comecei a frequentar a escolinha de evangelização, depois eu fui para a mocidade espírita, depois eu comecei a frequentar os trabalhos, as sessões da casa, e também do Centro Espírita André Luiz do Maracanã, fica perto do Maracanã, Centro Espírita André Luiz. Comecei a frequentar lá também. A minha mocidade espírita fez uma visita lá e eu acabei fazendo amizade e comecei a frequentar aquele centro também. Mas a minha casa era as plebe, sempre foi as plebe. E, paralelo a isso, o Kung Fu. Eu comecei a treinar Kung Fu muito cedo. E eu treinei muito. Eu ficava na academia o dia inteiro, às vezes, praticamente. Chegou um ponto que eu treinava de manhã, que tinha pouco aluno para não me atrapalhar. Eu malhava de tarde e dava aula de Kung Fu à noite. Passava o dia na academia. Eu era o Tirin da academia, o aluno mais velho. É o cara que ajuda a cuidar da academia para o professor, dar aula para o professor. Isso é chamado Tirin. Quem é da cultura do Kung Fu sabe o que é. Então, eu treinei muito. E o Kung Fu interno do Templo Shaolin, ele é zen budista. E o meu professor, Marcos Vinícius, ele tinha muito conhecimento, ele gostava de budismo, filosofia védica, todo esse lado de cultura oriental eu aprendi com o Marcos Vinícius e no Kung Fu. E o lado espiritual, a doutrina espírita, com o Pentateuco Espírita, que é a base do espiritismo. Eu li o livro dos médiuns todo, umas 2, 3 vezes. Não, livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos eu li umas 3 vezes. O Evangelho segundo o Espiritismo, umas 2 vezes. O livro dos médiuns, o Céu, o Inferno e a Gênese. Eu li todo o Pentateuco. Isso já adolescente. Foi a primeira coisa que eu li, foi o Pentateuco. Depois eu comecei a ler Nosso Lar, Os Mensageiros, Obreiros da Vida Eterna, Libertação, uma sequência de livros aí, psicografado pelo Chico Xavier, que conta a história do André Luiz, porque a história do André Luiz não termina em Nosso Lar. Depois tem um livro chamado Os Mensageiros, depois Obreiros da Vida Eterna, e por aí vai. É toda uma sequência, acho que são 7 livros. Dessa sequência de André Luiz, você aprende muita coisa. Então eu li todo o Pentateuco, depois esse lado dos livros espíritas, de André Luiz e Chico Xavier e Emmanuel, e com o Mileco lá, que era o Luiz Antônio Mileco, um cego, musicoterapeuta, reconhecidíssimo. Ele infelizmente não é mais encarnado, agora eu vou usar a linguagem espírita, ele já desencarnou, mas ele tinha até um programa de rádio no Rio de Janeiro, que ele respondia perguntas de pessoas que faziam perguntas a ele. Aí hoje eu estou respondendo perguntas na Vida do Universo e Tudo Mais, né? Acho que eu segui os passos dele um pouco. Ele tinha um programa de rádio que ele respondia perguntas, e hoje eu estou aqui me propondo a responder na Vida do Universo e Tudo Mais perguntas sobre espiritualidade, política, ciência, filosofia, religião. Coloquem nos comentários qualquer pergunta que eu, em próximos vídeos, eu vou respondendo. Podem deixar perguntas nos comentários. E o Luiz Antônio Mileco me ensinou muita coisa, muita coisa mesmo. A mocidade espírita, a doutrina espírita. E do outro lado, eu aprendi com o Marcos que ele teve contato com o mestre Li Hongqi. Mestre Li Hongqi foi um mestre de Kung Fu chinês que chegou no Brasil novo, sem saber falar português. Ele morava no fundo da academia porque não tinha onde ficar. O Marcos Vinícius foi um dos primeiros alunos dele. E quando o Marcos viu essa situação do mestre Li Hongqi, ele convidou para morar na casa dele, porque ele não tinha onde ficar, até ele poder se ajeitar aqui no Brasil. E aí ele conviveu com o Marcos, com a família do Marcos, aprendeu a falar português com a família do Marcos, e ele tinha o Marcos como um filho. Devido a isso, um agradecimento ao Marcos. Hoje o mestre Li Hongqi está em São Paulo. Ele só dá aula para professores de Kung Fu, ele não dá aula para alunos, ele dá aula só para professores. Ele é um mestre de Kung Fu realmente.
E ele ensinou muita coisa ao Marcos, devido a essa proximidade que ele tinha com Marcos Vinícius, que era o tirrim dele, era o aluno mais velho. E eu acabei sendo o tirrim do Marcos. E eu aprendi muita coisa com o Marcos também. E tanto o Luiz Antônio Mileco no Espiritismo, quanto o Marcos Vinícius no Kung Fu e filosofias, religiões e culturas orientais, me ensinaram a enxergar a verdade em vários lugares, filosofias e religiões, sem preconceito, enxergando a verdade em vários lugares, às vezes com nomes, muitas vezes com nomes diferentes, mas a mesma verdade. E eu era muito legal nessa minha formação eu enxergar a verdade em várias formas diferentes, em várias culturas diferentes, em várias religiões diferentes, e eu fazer uma correlação entre elas. Olha, essa cultura ensina isso dessa forma, aquela cultura ensina a mesma coisa desta forma, essa cultura ensina a mesma coisa desse jeito, entendeu? E eu enxergava isso. Tanto o Luiz Antônio Mileco quanto o Marcos Vinícius, que eu tenho um agradecimento eterno, porque o que eu não tive de pai e mãe, que nunca quiseram saber direito dos filhos, e eu acabei ficando sozinho cedo, e que não me deu aqueles valores morais, aquele direcionamento que a família tem que dar, eu tive no Kung Fu e no Espiritismo, conhecido como Kardecismo, com o Luiz Antônio Mileco e com o Marcos Vinícius. Por isso, meu agradecimento eterno a vocês dois. O Mileco já desencarnado, o Marcos Vinícius ainda vivo, mora no Rio de Janeiro, casado, filho, família, um exemplo de pessoa, sempre fui fã dele, e muito tempo eu não vejo. E eu aprendi muita coisa, muita. Então, isso me formou como homem, me deu os valores que eu tenho hoje, me deu o conhecimento, a formação, a moral, os valores, e eu sou muito agradecido a isso. Por isso que às vezes vocês me perguntam coisas aqui na série A Vida, o Universo e Tudo Mais, e eu saio respondendo, porque eu fui criado desta forma, entendeu? Tanto no Espiritismo, Luiz Antônio Mileco não ficava só no Espiritismo. A gente acabava estudando outras religiões, porque o Luiz Antônio Mileco ele tinha uma mente muito aberta. Ele ensinava você a enxergar a verdade em vários lugares. E o Marcos a mesma coisa. É por isso que eu tenho uma certa bagagem para fazer essa série A Vida, o Universo e Tudo Mais, e procurar passar um pouco do que eu aprendi, porque eu ainda estou aprendendo. Eu só sei que nada sei, eu sei muito pouco, eu estou aprendendo, entendeu? Quando você aprende alguma coisa, isso é uma dica que eu posso dar, você se toca que você não sabe nada, que na verdade você está começando a aprender alguma coisa, entendeu? E eu tô nessa. Eu estou começando a aprender, entendeu, alguma coisa, e usando isso para me melhorar, porque tem uma frase no Espiritismo que diz assim: reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço em melhorar-se, e procurando me tornar uma pessoa melhor com isso, com um pouquinho que eu aprendi, e o pouquinho que eu aprendi, eu estou procurando passar de bom grado na série A Vida, o Universo e Tudo Mais para vocês. Essa foi minha formação moral religiosa. Eu queria falar um pouco dela nesse vídeo. E isso me ajudou a superar a depressão que eu tive quando era adolescente. Eu superei, graças a Deus, melhorei, nunca mais tive isso. Sofrer de solidão, depressão, nunca mais eu tive isso, graças a Deus. Me fortaleceu muito o Espiritismo Kung Fu, e a vida cuidou de mim. O destino cuidou de mim. O que eu não tive de família do meu lado, pai e mãe do meu lado, eu tive de pessoas que me ajudaram e me ensinaram muita coisa. No Espiritismo e no Kung Fu. E sobre diversas culturas. Grato, meu Deus. E grato, Luiz Antônio Mileco. Grato, Marcos Vinícius, por vocês terem me ensinado tanto. De coração grato. E é isso, galera. É uma Vida, Universo e Tudo Mais, junto de um Vida de Youtuber, para falar um pouco de mim e de formação. Espero que vocês tenham gostado. Deixem então perguntas aí. Eu vou procurar responder em vídeo as perguntas sobre política, ciência, filosofia e religião aqui na série A Vida, Universo e Tudo Mais. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais da minha vida. Esse Vida de Youtuber com a Vida, Universo e Tudo Mais misturado. E é isso, galera. Muito grato por terem assistido mesmo, tá?
Feliz Ano Novo! Hoje é dia 1º dia do ano. Eu espero que todos estejam bem felizes e é isso. Beijão a todos, que a força esteja com vocês. Até o próximo vídeo e valeu!